Irei falar de um assunto que ninguém quer falar, ninguém gosta, acha chato, ficam sem graça, tímido em relação ao assunto. Ele é importante do ponto de vista de reflexão. Eu viajando e passando em Conceição do Mato Dentro, região de grande mineração, talvez uma das maiores minerações de Minas Gerais, Anglo-América, e percebi que à beira das estradas várias casas de prostituição, várias zonas de prostituição, boates. E eu fiquei pensando, enquanto dirigia, por que tantas casas de prostituição? Por que tantas boates? Por que tantas zonas? Por que as mulheres se prostituem? E eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso. Primeiro, refleti sobre isso enquanto viajava e comecei a pensar sobre isso. Descobri que, na verdade, muitas dessas mulheres vão trabalhar nesses locais, vão prostituírem por causa de muita necessidade financeira, às vezes, aliado a valores morais não tão fortes em relação a isso. E muitas delas, às vezes, sofreram violência sexual na adolescência, muito caso assim. E isso, ou algum problema emocional, muitos problemas emocionais que acabaram a conduzindo a isso, falta de apoio muitas vezes. Tiveram amigas que trabalhavam com isso e sabem como que é as más amizades, e que acabaram chamando elas para isso, falaram o lado bom e nunca falaram o lado ruim, e acabaram adentrando a isso para um salário, para um dinheiro mais rápido. E é muito dinheiro, às vezes. Porém, quem as chamou, ou quando elas foram iludidas, não sabiam que, às vezes, até metade do valor, para quem trabalha em casas de prostituição, às vezes até metade do valor, ficam com o dono da casa, da boate. E não contaram que a pessoa acaba se envolvendo com drogas, muita bebida, é impossível trabalhar sem beber, e um monte de coisas que aquele dinheiro não serve para mais nada. Muitas dessas mulheres, depois que entram, viciam em drogas, viciam em muita bebida, querem sair e não conseguem mais, por vários motivos. Primeiro, aquela mulher, a sua autoestima começa a ficar cada vez mais baixa ainda. Elas não procuram formalizar, trabalhar em outra... fazer curso, estar ali ganhando dinheiro e a vida vai passando, a autoestima vai se baixando, a pessoa passa a ter uma cultura. E qual a cultura dela? A cultura dela passa a ser aquilo. As suas amigas são prostitutas, a sua vivência é de prostituta, seus amigos são pessoas que usam ela para a prostituição. E aí, aquela mentalidade de liberdade no sentido de poder trabalhar em outra coisa, de crescer, é praticamente neutralizada. E a pessoa passa a ter uma baixa autoestima tão grande que ela não vê perspectiva de sair dali. Fora a dependência química. E a pessoa tem uma dependência química e fala, o que eu vou fazer? Eu preciso aqui é um ambiente onde eu uso drogas, bebo muito, ganho dinheiro, às vezes, muito mais alto, e esquece de fazer os cálculos, que muitas vezes o dinheiro acaba ficando na mão de outras pessoas. Mas existem muitos tipos também de prostitutas, tem aquelas que ficam na rua, mas são as que mais sofrem. Agressividade, violência, risco, drogas também. E aí acabam, às vezes, até ganhando menos. E vão a outras para boate, onde ganham pessoas com mais dinheiro, porém, tem que pagar o dono da casa. E outra coisa, ganham até bom dinheiro em relação a... Movimenta-se um bom dinheiro por causa das mineradoras. Vão geralmente para onde tem mineradoras. Algumas ficam também em beiras de BR, onde tem muitos motoristas de caminhão, porque são trabalhadores de mineradoras, caminhoneiros de estrada. São clientes em potenciais. Vou tentar falar sobre isso. E tem outros tipos de prostitutas, que são aquelas que trabalham acompanhantes de luxo em sites, que muitas vezes não gostam de ser chamadas de prostitutas, mas vendem o mesmo produto. Afinal de contas, são as mesmas coisas. Mas recebem grandes valores, muito alto. Mas também correm riscos. E acho que ninguém gostaria de ter um sonho de ser prostituta. O governo brasileiro não coloca como crime a prostituição no Brasil, embora as boates... Imagina, você sabia que as zonas de meretrizes, os boates, são proibidas no Brasil? E você sabe que tem no Brasil inteiro? Sabe por quê? Hipocrisia. Faz de conta. Essas zonas de meretrizes que você vê em algumas cidades, aqui em Governo tem umas duas, ou tem três. São proibidas por lei. Será que a polícia não sabe? O governo não sabe? Sabe. No Brasil inteiro tem. Mas não faz de conta. Mas tem países que é permitido até mesmo essas casas. Ou seja, não é proibido prostituir, mas é proibido ter uma organização por trás disso, no Brasil. Mas tem países que, Holanda, por exemplo, Países Baixos, se não me engano, mas Holanda eu tenho certeza, que é permitido. Países Baixos, Holanda é a mesma coisa, né? Me confundi aqui. Eu ia falar países nórdicos. A prostituição é liberada. Mas será que alguém poderia dizer assim, qual é a sua vocação? Minha vocação é ser prostituta. Essa é a minha vocação. Qual é? Você gosta disso? Eu tenho orgulho dessa profissão? A maioria não sente orgulho. Ninguém diria essa é a minha vocação profissional. Então não é algo que definitivamente eu acharia que deveria ser regularizado. Até porque isso leva a outros problemas sociais. Drogas, bebidas, vícios,
vícios sexuais, vícios comportamentais. E eu vou chegar agora na culpa dos homens. Se existem prostitutas, é porque existem clientes. E os clientes são os homens. Então, elas existem por causa da procura dos homens. Então, e esses mesmos safados, esses mesmos cara de pau, são os que dizem, prostituta, acho, vale nada. Eu sou contra a prostituição, mas não no sentido de desmerecer a pessoa. Eu não vejo isso como algo de futuro para ninguém. Como uma atividade boa para melhoria social. Simplesmente por causa disso. Mas tem muitos caras que são machistas, e aliás, não é nem questão de ser machista, né? Não é o termo correto, mas são, diria, preconceituosos, são hipócritas, porque são os que mais falam mal, criticam, desvaloriza, e muitas vezes são os que estão lá frequentando, velho. Isso é hipocrisia terrível. Eu nunca tive relação sexual com prostituta, nunca procurei uma prostituta para isso, nunca tive uma relação com uma prostituta, graças a Deus. Então eu, pelo menos, tenho eu não sou hipócrita em falar sobre isso, não é uma coisa legal. E quando eu digo não é legal, não é uma coisa boa, e não é uma coisa boa porque realmente eu não vejo com bons olhos isso. E eu não tenho nada contra a mulher que está nessas atividades. Muitas vezes estão precisando de ajuda. E minha oração e o meu desejo no coração é que todas aquelas que querem sair, que recebam forças para sair disto, apoio para sair disto. Por que os homens procuram? Como já disse, são regiões mineradoras que tem muita prostíbulo, muita boate com fins sexuais. Porque lá tem muitos jovens que saem de longe de outras cidades e ficam lá mês inteiro sem ir visitar a família. Muitas vezes casados, tá? Boa maioria, às vezes. Estes caras trabalham muito, a semana inteira. Chega final de semana, adrenalina alta, testosterona super alta, trabalho braçal fortíssimo, parece que tudo isso envolve, sabe? E outra coisa, região deserta praticamente, não tem outros lugares para eles irem e vão aquele bando, se eu posso dizer assim, de homens para a zona que fica ali nas regiões, cheio de mulheres, bebidas. E ali eles se divertem. Eles trabalham sob pressão a semana inteira. E eles vivem sob ansiedade a semana inteira, sob pressão de trabalho. E sentem necessidade de se aliviar. E acabam buscando no sexo uma forma de aliviar. E pagam essas prostitutas e ali se divertem. Preço que pode ser muito caro. Por causa da grande quantidade de doenças sexualmente transmissíveis. Por causa das doenças emocionais que podem afetar-nos. Porque muitos deles saem dali com um sentimento de culpa. Mas depois, quando bate a ansiedade de novo, eles querem descarregar a ansiedade, até esquece da culpa, e quando eles estão saindo dali, eles sentem culpa de novo, e vira um vício sexual comportamental. Sexo, culpa, ansiedade, sexo, culpa, ansiedade, sexo, culpa, ansiedade. E tem muitos homens viciados em sexo, viciados em prostituição, em casas de prostituição, né? E viciados em casa de prostituição. Até mesmo casado. Por que eles procuram? Há outros motivos, Emerson? Há outros motivos. Além do motivo da solidão, além do motivo de estar num lugar deserto, sem outras atividades para entreter, além da ansiedade alta do trabalho, da super alta daquela rotina de trabalho que acaba influenciando nisso. Há outros motivos, como às vezes o cara tem baixa autoestima e é mais fácil de ir para essas situações. A baixa autoestima favorece um monte de coisa. O homem não tem necessidade de falar muito com a mulher, o homem já chega e já fala somente o que quer, é um ambiente totalmente propício a ele controlar a mulher, coisa que às vezes ele não tem coragem com uma mulher em casa. Ele às vezes teria muita vergonha de falar o que quer com a mulher em casa, baixa autoestima, fraco do ponto de vista de decisões, e ele não fala nada com a mulher do que ele gosta em casa, dos seus feitiços, das suas ideias, e com a prostituta ele acha que pode falar o que quer e fazer o que ele quer. E uma série de outras coisas. Cultura também, ambiente, má influência. O ambiente influencia as pessoas. Vou usar a expressão peões, que eu odeio essa expressão, eu odeio mesmo, eu vou usar essa expressão. Peões em obras, muitos deles já, por questões culturais, já têm esse tipo de comportamento de usar prostitutas. E aí ele influencia os novatos que estão entrando ali. Uma vez eu vi um rapaz, não é nem peão de obra, ou entre aspas, não é da área de mineração, e dizendo assim, cara que é homem, cara tem que chegar a pegar mesmo, cara, tem que sair pro puteiro, o cara é homem, o cara é macho, velho. E eu pensando assim, cara, e o cara faz isso mesmo, né? O cara faz isso. E eu pensando, cara, pra ser homem precisa disso? Precisa ser viciado, precisa não ter controle de si mesmo, precisa depender de pagar o sexo. Eu não concordei com ele, nem concordo com a situação. Só que essa fala forte, empolgante desses caras,
levam, como assim, desafiante, né? Para o cara que ainda nunca teve essas atividades, acabou de chegar num lugar desse, ele é desafiado, como se ele não fosse homem, se ele não for num lugar desse. Então o ambiente influencia isso também, né? Os carreteiros, porque ficam longe de casa, longe da família, às vezes até meses. E culturalmente também há uma cultura disso, porque um vai falando com o outro e boa parte deles tem esse tipo de comportamento e um acaba influenciando o outro. E o homem que não tem uma moral muito rígida, ele acaba se entregando a isso. Por quê? Porque, outra coisa, oferta demais. Às vezes o cara resistiu uma vez, resiste outra vez, mas uma hora aparece uma que ele fala, pô, essa mulher é incrível, velho. Nossa, nem parece uma prostituta. E o cara fica meio que indeciso. E o Satanás jogando a seta, né? E o cara agora cai, depois ele cai às vezes com ela de novo, quando ele passar ali, de novo, daqui a pouco ele pega uma outra, e aquilo vira um vício. Vira um vício, e esse mesmo cara, às vezes agora até desenvolve uma certa ansiedade, culpa, medo, por causa disso. Então existem atividades, como atividades em mineradoras, peões de mineradores e obras, que ficam longe de casa e longe da cidade, atividades como carreteiros, que acabam entrando nessa fria. E os homens precisam disso? Não. Não há necessidade disso. Eles podem simplesmente ser para os caras que eles chamaram. Não preciso disso. Tem outras diversões. Se for uma pessoa como eu, vou sair tirando foto aí, vendo a natureza. Por mais que muita gente vai dizer assim, você é um babaca, velho. Você vai pegar a mulher, você vai caçar, tirar foto, você é viado. É isso que eles falam, desse jeito, você é viado, você é louco. Mas por fim, a gente acaba vencendo no final. Porque essas pessoas acabam adquirindo doenças, acabam adquirindo comportamentos rotineiros que os levam a consequências horríveis, emocionais, realmente horríveis, perda de família, drogas que encontram nesse lugar, ambientes propícios para drogas. Então, às vezes, é melhor ser chamado de idiota mesmo, do que conviver com isso. Isto é a realidade. Algumas mulheres acabam aceitando que estes maridos acabam fazendo isso, outras fazem de conta que não sabem. Mas isso é triste. É uma triste realidade. Porque acredito que nem as mulheres, principalmente elas, não gostam desse ambiente. E que há uma grande hipocrisia também da parte de muitos homens. Um grande abraço. Deus abençoe vocês.